Ok, meus queridos. Não, ainda não. Ok. Estamos de volta aqui com o nosso programa. Não entendi. Estamos de volta com o programa Debate Contemporâneo e hoje o tema nosso é Ministério Sem Traumas. Está uma bênção. E nós temos aqui também uma pergunta do pastor Sávio, da Igreja Metodista de Botafogo. Aquele abraço, pastorzão. Olha, é possível passar pelo ministério e não se decepcionar? Eu aproveito também e mando um abraço para o pastor Leandro aí também aí de Botafogo e todos os pastores aí da Zona Sul. Pastor Isaías. Olha, não é possível. Não é possível passar sem se decepcionar. O que a gente está falando aqui, na verdade, existe uma diferença em se decepcionar e existe uma diferença em carregar um trauma das decepções. Decepcionar, a gente se decepciona. E isso não vai... Olha, a decepção às vezes começa com a gente mesmo. Você pode se decepcionar com você. Você queria atingir uma expectativa, você queria chegar, de repente, uma igreja a tal número de membros, queria... E você, às vezes, não vai conseguir determinados feitos. Entende? Porque para cada pessoa Deus tem um projeto. E aí, a questão não é se decepcionar. Você pode se decepcionar com você, se decepcionar com pessoas da tua família ou de dentro da igreja. E isso vai acontecer sempre. Nós temos uma ousadia que às vezes a gente ousa se decepcionar, se decepcionar com Deus. E Deus não decepciona ninguém. Na verdade, nós que temos expectativas erradas, né? E colocamos na conta, na responsabilidade de Deus, aquilo que não tem nada a ver com ele. Mas decepção a gente sempre vai ter. A questão é não permitir que as decepções se tornem em traumas. Porque o trauma, ele é aquela ferida que fica. É aquele arquivo mental que ele vai ficar ali. Se você não tratar ele, ele vai estar sempre presente, atrapalhando uma ação futura. Isso é o trauma. Então, nós podemos ter decepções, mas não podemos deixar de desenvolver traumas em cima dessas decepções. Ok? Entendi. E eu gostaria também de saber de vocês que, inclusive, pastor, eu não tive a honra de ler. No seu livro só tem um capítulo, né, que é o capítulo 9, que se diz se espelhando no que deu certo. E eu aqui eu não li, não sei nem o que o senhor fala, mas assim eu já pensei, um pastor, viu, doutor Douglas, em 2 minutos, um pastor, ele pode se espelhar no trabalho de alguém para exercer o seu ministério? Bom, não se espelhar é quase também que impossível quando a gente analisa o aspecto humano. Haja vista que o ser humano ele acaba trabalhando dentro de poder absorver ideias. Então, como ele vai ingressar no ministério, ele vai ter aquela pessoa que ele vai se aproximar de uma mensagem, que ele vai gostar do trabalho daquela pessoa, da maneira de orar. Então, com certeza, ele pode se espelhar. Todavia, eu sempre aconselho aos obreiros que Deus me deu a chance de preparar para que eles se espelhem verdadeiramente em Jesus Cristo. Porque quando se espelha no homem, pode haver decepção. Então, você tem de estar preparado para isso. Não, mas no sentido que eu estou perguntando, por exemplo, uma das coisas que eu me espelhei em alguns pastores, por exemplo, a maneira de se apresentar em público, a maneira, né, de se vestir, de falar, a maneira até de agir com uma fé, não na maneira, né, como eu até fiz a pergunta que está no livro do pastor, que eu não li ainda, né? Se espelhando no que deu certo. E o que eu não posso é, se Deus deu uma direção para o pastor Isaías Barbosa... Querer copiar. Querer copiar, não, porque o chamado ele é individual, no meu pensamento. Isso. O chamado ele é individual. Então eu não posso, porque o pastor Isaías está dando cambalhota, eu vou querer copiar ele também dá. Não, então que negar, porque o outro não. Eu posso sim me copiar, poxa, ele se apresenta muito bem, a maneira, a decoração até da igreja, procurar ser o melhor. Por exemplo, eu digo, eu aprendi
eu posso dizer para vocês que o meu ministério teve o antes e o depois, quando eu passei a observar, comecei a ir para fazer laboratório, olha só, né, fazer laboratório, eu pequenininho, na Igreja Universal. Porque antes eu era, assim, tantas informações que a gente ficava assim meio com o pé atrás, pô, como é que é? E depois, quando eu fui ver, você não pode nunca falar de alguém sem você conhecer. E eu fui conhecer. Foi até hoje eu não esqueço, foi uma segunda-feira que eu fui, isso em 2003, né, pela primeira vez eu entro lá, então na nação, e a minha visão foi, peraí. Aí depois fui numa terça, entendeu? Aí depois fui numa quarta, então fui numa sexta, fui num sábado, falei, meu Deus, eu tô totalmente... Então, e minha vida mudou porque eu passei a ver coisas que eu não via, poderia exercer, e tudo que está na Bíblia. Então, assim, aprendi em termos de investimento, em termos de postura, de como lidar, porque muitas vezes a gente pregamos aquela teologia da miséria. Você não prega da prosperidade, mas prega a da miséria, prega a teologia da derrota, aceita tudo que é derrota, aceita tudo que é miséria. E peraí, e isso não está na Bíblia. E eles, quem não conhece, quero que o ouvinte aqui fique sabendo, eles não pregam a teologia da prosperidade. Quem fala isso está totalmente errado. Vai lá primeiro fazer um laboratório, que nem eu fiz. Não fala assim primeiro o que você só vê na televisão. O que você vê na televisão segunda-feira é um culto que é voltado só para você ser um empreendedor. Então eles vão te ensinar a você a ser um empresário. Eu conheci várias pessoas que chegaram lá falidas. E como essas pessoas cresceram. E como eles ensinavam à luz da Bíblia. E hoje eu tenho um ministério abençoado também, é pequeno, não é grande, mas as pessoas chegam lá na nossa igreja, lá embaixo, daqui a pouco estão bem. Agora, se você quiser se libertar, está com algum problema que precisa, aí já é terça-feira. Você vai lá terça-feira que não vão falar de prosperidade. Vai falar só de libertação e vão te ensinar o caminho para ser liberto. Vão orar forte, tem pessoas que manifestam ou não. Agora, se você quiser aprender a palavra de Deus, vai lá quarta-feira. A busca do Espírito Santo. Nossa, que coisa gostosa. Coisa que a gente não vê em muita igreja. Então, querido ouvinte, não fale sem antes, não sofra fake news, sem antes sentar lá para ver. E quinta-feira eles falam só de família. Sexta-feira é o desmanche. Aqui, falando nisso, um abraço, Bispo Francisco Decoté, sou seu fã, assista, aprendo muito com ele. E é uma pessoa de grande conhecimento, não só científico, mas também de teologia. Então, aí o Bispo Jackson, então, dá um show aos domingos, e ele faz toda semana, ele faz vários cultos também, ele participa, é o primeiro bispo que eu vejo ele participando de todos os cultos, todos os dias, ele tem um horário que ele segura, que ele faz. Então, antes de falar, vá lá e vê, gente, que laboratório, até mesmo aos domingos, 3 horas da tarde, para libertar os viciados, eu já sentei lá para ver como eu aprendi muito. Então, eu acho, nesse lado que você deve se espelhar, sim, no que é bom, aí pegar como é que eles trabalham. Aí sim, agora copiar já é diferente, que não adianta eu querer fazer um trabalho de libertação com drogados se eu nunca fui. Então, eu acho que Deus sempre vai te chamar naquilo que você tem experiência. Então, a doutora Rose, por exemplo, a igreja dela, ela passou por experiência dela pessoal, mas ela também é terapeuta, psicanalista, então ela vai tratar o pessoal dela de maneira diferente. O culto dela já faz de uma maneira diferente, voltado por aqui. E não adianta querer copiar. Eu não sou programador neurolinguístico, eu não sou terapeuta, eu não sou psicanalista, eu não sou coach. Então, em breve, né, pastor aí, eu ganho uma bolsa de estudo aí. Isso aí, com certeza. Então, assim, mas então, eu aconselho você, querido ouvinte, querido pastor que está nos ouvindo, tá? Não fale sem ir lá, não. Vai lá primeiro, senta lá, vê, mas não é um culto só, não. Senta, vai lá, se fica de longe, você não é obrigado a ofertar nada, então, vai lá, assiste. Né? Assiste também quando tiver uma igreja reunião do pastor, vai também, que vai ser bênção. Então é nesse lado que eu estou falando, viu? Doutora Rose, dá a sua opinião sobre isso. Pode sim, conclui isso, perfeito. Então, como eu disse, né, contudo, eu sempre oriento a pessoa a ter como exemplo Jesus Cristo. Mas é impossível, humanamente, a pessoa não ter um exemplo. Eu lembro que eu sempre gostei muito de ler história, e o meu exemplo foi quando eu li o livro do evangelista D.L. Moody. Eu me senti tão apaixonado pelas almas, com a paixão que ele tinha evangelística,
que eu comecei a fazer esta obra também. E um outro grande exemplo, eu me espelhei, foi o George Miller. George Miller foi um evangelista missionário inglês fantástico, que um homem de fé, que conseguiu alimentar mais de 1.000 crianças em um orfanato, sem a ajuda da coroa na Inglaterra, sem a ajuda de ninguém. Em um dado momento, ele não tinha alimento para dar às crianças, ele colocou o joelho no chão e bateram na porta dele. A coroa, a rainha, não queria os pães que foram enviados para o castelo. Eram mais de 3.000 pães. E ele alimentou todas aquelas crianças ali naquele momento e em clamar com o Senhor. Então, são homens naturais e a gente acaba espelhando também a nossa vida. Verdade, verdade. Eu também quero dizer a vocês que estão nos ouvindo, principalmente os pastores, quando eu falo pastores, ministro em geral, seja sexo feminino, masculino, seja bispo, apóstolo. Eu te aconselho, se você quer ter um ministério abençoado também, tem um livro, não sei se ele existe dele, do Bispo de Macedo, tem a Teologia da Libertação, e esse é a Libertação da Teologia. Não pense que ele é contra, não, mas quero que você leia. E outro também, muito bom, do T.L. Osborne, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Leia esse livro que vão ter um ministério totalmente mudado, né? Então, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. E também Jesus, do Kenneth Hagin. Também eu aconselho as pessoas a ler esse livro, que é excelente livro também. Então, para você ter até um ministério sem traumas, mas só você vai ter um ministério abençoado e vai, se Deus te chamou, para você entrar para o lado de cura, de libertação, porque Jesus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Então não vamos esquecer que Jesus ainda cura, liberta e transforma, desde que você abra o coração. A doutora Rose, eu ia falar para a senhora falar um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho sobre isso, 2 minutos, que depois eu já vou vir com pastor Isaías nos dizendo qual é o caminho para o sucesso no Ministério Sem Traumas. Né? Perfeito. Na minha opinião, você pode ter mentores. Você pode ter mentores. Por exemplo, eu tenho o meu ministério. O meu ministério hoje, ele tem um formato, e eu posso dizer que nesses anos de ministério, o meu ministério mudou várias vezes, porque eu fui encontrando as dificuldades e sempre me especializando e sempre estudando mais. E quanto mais você estuda, quanto mais você se capacita, quanto mais é o teu saber, quanto mais é o teu entendimento, mais a tua mente abre, mais a tua percepção de mundo também muda. Então, hoje, por exemplo, eu sou psicanalista por causa do meu Ministério de Libertação. Porque no Ministério de Libertação, eu tratava pessoas na libertação, mas não tinha uma capacitação para justamente ajudá-las nos traumas, ou nas neuroses, ou naquilo que ela precisava. Porque existe a libertação, que é a libertação de você botar a mão lá e expulsar o demônio, porém existe uma libertação que passa pela cura interior, que é justamente você se libertar de você mesmo, você se libertar das suas neuroses, você se libertar das suas crenças limitantes, você se libertar dos preconceitos, você se libertar dos abusos, que essas coisas adoecem a alma, aprisionam a alma, porém não é um demônio que a gente põe a mão e expulsa. Então são coisas dentro de nós que dão brechas até para o demônio trabalhar, e eu vi no meu Ministério de Libertação que eu tinha uma limitação de entrar um pouquinho mais profundamente quando o assunto não era demônio, quando o assunto era problemas emocionais. Então, hoje eu sou uma psicanalista, hoje eu trabalho nessa área de desenvolvimento humano por causa de uma dificuldade que eu tive no meu ministério. E sim, tanto eu sou uma ministra de libertação, como eu também sou uma psicanalista, e eu sou uma pastora que aplico tudo. Eu tanto expulso o demônio, como eu vou tratar a cabeça doente da pessoa. O trauma, as manias, os vícios, né? Eu vou tratar. Então, quando você se abre para tudo isso, você vê que sim,
pessoas te inspiraram a isso e você acaba também se tornando fonte de inspiração para outros. Aquelas pessoas que nos inspiraram lá atrás nos ajudam nessa formação de ser também fonte de inspiração. E quando você tem o coração aberto, é curado, sarado, você abre isso, você divide isso, você compartilha isso. Entendeu? Então, temos sim que nos espelhar no que é bom. Não para ser aquela pessoa, mas que aquele saber contribua e acrescente no seu para que você tenha o seu próprio. Essa é a minha opinião. Que maravilha. Vamos até ver, eu vou ler aqui para vocês o pensamento da minha querida pastora Jane Débora, né, que trabalha na Câmara Municipal de Niterói. Um abraço para todo esse povo de Niterói, nosso prefeito, né, os vereadores daí, e todos os pastores aí, de que eu quero mandar um abraço até para o meu querido Roberto Monteiro, que estava em Brasília, mas é de Niterói, já está de volta. Então vamos ouvir até o pensamento dela, que ela mandou sobre o Ministério Sem Traumas. Abre aspas. Para obtermos um ministério sem traumas, penso que precisamos ter relacionamento com o Senhor na palavra, para que ela nos conforte e seja suficiente, nos preenchendo no louvor, para que sejamos libertos de nós mesmos, de nosso orgulho, vaidade, soberba, arrogância e sermos um com o Espírito Santo, para que possamos procurar viver o que o Senhor diz sobre os frutos do Espírito Santo. A solidão é um passo para darmos valor às marcas do passado, que geram traumas e sequelas inimagináveis, pois quando nos isolamos, valorizamos sentimentos que deveríamos ter deixado para trás. Viver o ministério sem traumas é viver uma vida cheia do Espírito Santo e mergulhada em Deus, viver na essência e descobrirmos o essencial. Fecha aspas. Esse é o pensamento da pastora Jane Débora. Pastor Douglas, ok esse pensamento? Bom, em parte, podemos concordar com ele. Haja vista que a Bíblia mesmo fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Todavia, volto a falar, trauma é diferente do ato da ansiedade, do ato da falta de perdão. O trauma é uma ferida no psique da pessoa. Exemplo, 5 traumas que geralmente eu atendo quando estou fazendo aconselhamento bíblico. Separação, perda de entes queridos. Exemplo, perda de ente querido. Você não tem como se livrar disso. É um trauma. Um aborto. A pessoa fala, mas eu nunca pratiquei o aborto. Mas ele pode ser espontâneo. A pessoa está esperando uma criança, um filho, e, de repente, ali, quando chega ao 4º mês, ela perde aquela criança. Acidentes que possam deixar marcas na pessoa, assalto, sequestro, violência sexual, mudança dramática da vida, sofrimentos e etc. Então, isso é trauma. Eu posso me curar desses traumas com a minha fé? Posso. Agora, viver sem eles, não posso, porque são coisas do cotidiano. Eu vivo numa sociedade, então eu sofro aquilo que a sociedade tem. Seriam as aflições que o mundo acaba nos dando. Todavia, eu devo me curar dos meus traumas, buscando a fé em Deus, buscando uma vida com Deus e também uma ajuda profissional quando isto não é o suficiente. É o que eu creio. Que maravilha. Nós temos aqui também o pastor Gilberto Marina, aquele abraço, pastor, que ele diz, a Bíblia diz que somente um profeta quebra um jugo, que é jogado por um sacerdote. Quando falamos de traumas ministeriais, falamos de pessoas que estão desviadas da presença de Deus, pois ouviu uma palavra ou foi amaldiçoado por uma pessoa do altar. É por isso que nos dias de hoje é necessário os profetas. E o senhor acredita que tem profeta nos dias de hoje? Vamos lá, pastor Isaías. Ai, sobrou. Essa aí é pesada, hein? Não, quer deixar? Não, vou deixar então para a pastora. Não, eu respondo. Eu estou dizendo que é pesada porque é algo muito complicado, né? Esses dias eu levantei um questionamento desse no Facebook.
E, pastor Isaías, Porque... eu quero até informar a todos os pastores que estão nos ouvindo que está vindo muitas perguntas, eu não esperava assim, mas de uma aqui atrás da outra. Estou aqui no Unidunité para poder abrir quem vai. Então, que coisa boa! Infelizmente, nós não vamos poder, né, atender a todos os pedidos, que o bloco já está terminando. Mas nós vamos com isso aqui agora. Pastor Isaías, vocês estão escutando agora até aqui entre nós, esse barulhinho que vocês estão discutindo, bibim, perguntas uma atrás da outra. Pode... Então vamos lá. Se existe profeta, quando a gente olha para os profetas, né, bíblicos, eu me perguntei muito nesse tempo de pandemia, onde estão os profetas? Porque há uma grande diferença, e a gente sabe disso, né? O profeta, naquele tempo, era pessoas que não tinham realmente medo de falar aquilo que Deus colocou na sua boca para que falasse, né? E eles davam realmente a revelação daquilo que o Senhor, né, tinha para um determinado tempo, e as coisas realmente aconteciam daquela maneira que aqueles homens de Deus profetizavam. Eu acredito, sim, que ainda existam profetas. Eu ainda acredito que existe, porque a Bíblia vai dizer isso. Mas eu acredito que hoje nós estamos perdendo um pouco dessa essência, porque diante dos desafios, o próprio Jesus vai perguntar se quando ele voltar ele vai encontrar fé sobre a terra. E para que eu possa profetizar, para que eu possa dar uma palavra que Deus me entregou com certeza, com veemência, realmente é um processo de fé. A fé vai dar autoridade a essa palavra. E hoje, muitas das vezes, as profecias que a gente vê, elas são muito mais convenientes do que palavras direcionadas de Deus. As pessoas, elas querem dar aquelas profecias prontas, né? De que você vai ser abençoado, de que aquela coisa do óbvio. E isso não é a profecia bíblica. Essa não é a palavra que os profetas traziam sem medo de errar. Elias, por exemplo, ele disse, segundo a minha palavra não vai chover. E não choveu. E não choveu, ponto. Então, eu hoje sinto falta dessa autoridade. Não sei se os amigos debatedores vão concordar comigo, mas eu sinto falta desta autoridade. Eu vejo pessoas, sim, com ousadia na palavra profética em alguns momentos, mas muito aquém do quadro bíblico, dos profetas bíblicos, da maneira com que eles exerciam o ministério profético. Então, fica aí a minha consideração. Tá, a pastora Rose está ali, a língua coçando aqui para falar sobre o profeta. Seu ministério que é profético, eu quero lhe ouvir. O meu ministério é o Beit Nevim, Casa de Profetas. Isso, eu e o pastor Douglas, nós somos mais tradicionais, né? Então eu quero lhe ouvir agora. Não, o que é o ministério profético? O ministério profético é algo que ficou apagado. Se você for ver a história da igreja, lá na igreja primitiva, o que o apóstolo Paulo vai ensinar? Vai falar a respeito dos 5 ministérios, vai falar do corpo, vai falar da função, vai falar da missão. E quando a gente vê a história da igreja, desde lá a igreja primitiva, passando pelo protestantismo, né, passando pela igreja católica, depois do protestantismo, a reforma protestante, quando a gente vai ver a história, a gente vê que enquanto igreja cristã protestante, seja ela tradicional, pentecostal, seja lá o que for, o ministério que ficou centralizado foi somente o ministério do pastor. Então, por exemplo, não tem a figura do apóstolo, que tem a sua função, não tem aí a figura do profeta, que tem a sua missão. Lembrando, gente, que profeta, como o pastor Isaías falou, esses profetas, então, são profetas e o dom de profecia. Então, quando a gente fala profeta, não é aquela pessoa que impulsionada, né, pelo dom do Espírito Santo, fala lá, eis que te digo, que começa a profetizar. Não é disso que a gente está falando. E não é disso aí que o pastor Isaías está falando também. A gente está falando de ministério profético. Desses profetas que no mundo espiritual tem essa autoridade, essa característica de mover o mundo espiritual, de mover as coisas. Então, o que a gente vê
na história da igreja é que os 5 ministérios foi ficando fragmentado. O evangelista se tornou alguém que é um copastor. Então, lá no campo missionário, vai o evangelista, aí o evangelista pode batizar se não tiver um pastor. Ou o evangelista dentro da igreja, assim como também o termo, né, presbítero, também se tornou algo que é copastor. Eu que vim de igreja pentecostal, na igreja pentecostal aconteceu isso. Pastor é o ápice, evangelista é alguém que alguém que está se preparando para ser pastor, mas não é pastor ainda. O presbítero é alguém que é quase pastor, mas não foi consagrado a pastor ainda. Quem vem de igreja pentecostal sabe que é assim. Então, houve, no decorrer da história da igreja e dessas denominações, né, da diversidade de denominações, cada um foi tratando. E acabou que, na igreja, ficou centralizado tudo na figura do pastor. Tudo na figura do pastor. Então, o pastor teve que ser o apóstolo, o pastor teve que ser o evangelista, o pastor teve que ser o profeta. Essa cobrança toda em cima desse ministério, em cima de alguém que não vai ter tudo, não vai ter os 5 ministérios em cima dele, e o fato também dele também não abrir, ou dele não aceitar, ou dele não compartilhar e ser tudo centralizado no pastor, é porque isso leva a esses traumas, que é o assunto que nós estamos tratando aqui hoje, assim como também a falta disso levou a essa sobrecarga e também a desmoralização da figura do pastor. Porque o pastor hoje é alguém desmoralizado, o pastor hoje é alguém que você não pode confiar. Por quê? Porque uma série de coisas se centralizou naquilo que é o pastor. E, na minha opinião, falta os demais ministérios. Então, os demais ministérios deveriam estar ativos na igreja. Que maravilha. Pessoal, nós já estamos chegando, né, ao final do nosso programa. Né? Mas você, querido ouvinte, você depois vai lá na nossa página, Debate Contemporâneo, que você vai ouvir mais um bloquinho sobre isso, sobre essa parte. Eu quero te mostrar o caminho do sucesso. É que esse tema é tão bom e tão amplo que depois nós devemos voltar com esse mesmo assunto aqui do Ministério Sem Traumas, né? Porque a pior prisão é a da mente. Eu ouvi essa frase não sei quando, essa semana. Né? A pior prisão é a da mente. A doutora Rose Cabral botou lá, faça terapia. Né? Então, eu quero já deixar aqui considerações finais aqui de vocês agora, deixando o telefone, contato, etc. Mas depois eu quero estar ouvindo, você, querido ouvinte, vai na nossa página que tem mais um bloquinho lá. Pastor Douglas, considerações finais. Um tema de suma importância, como sempre, um programa que faz jus ao seu próprio nome, Debate Contemporâneo. Quero agradecer a chance de participar desse programa aos debatedores ilustres, inteligentes, hábeis, com as palavras, e que trouxeram, através de sua expertise, um tratamento às almas daqueles que necessitam e a mente dos mesmos. Os que quiserem encontrar, o telefone é 021 996 138 463. Nas redes sociais é só colocar Douglas Stenbach. Pode colocar no Google, Amém. Nas redes sociais, que só tem eu. Ok, pastor Isaías Barbosa. Bem, eu quero primeiro agradecer aí aos nossos amigos debatedores, ao nosso pastor Davi, e quero deixar aqui uma linha do meu livro, no finalzinho, que diz o seguinte: o sucesso de um ministério não está na proporção que ele toma, mas na estabilidade, qualidade e continuidade do mesmo. Então, isso aí define, né, o nosso debate. Se o seu ministério é pequeno, grande, médio, não interessa. Interessa a continuidade, a qualidade, o amor que você tem pela obra. Faça a obra com amor, porque Jesus, ele é um bom patrão. Paga bem, só não dá férias para ninguém. Ok? Um abraço aí a todos. Que maravilha. Antes das considerações finais da doutora Rose, eu quero mandar um abraço para o Bruno Rafael de Água Boa, Mato Grosso do Sul, né, que estão nos ouvindo. Aí aquele abraço para todo o povo aí também, né, que sempre estão conectados conosco. E depois foi, pastor, vou estar ligadinho aqui no programa, né? E eu também quero mandar também para a dona Márcia,
de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Aquele abraço para vocês e outros que estão nos ouvindo. Doutora Rose, considerações finais. Mais uma vez, nossa, meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, meu muito obrigado pela oportunidade de estar conhecendo, né, o pastor Douglas, pastor Isaías, né, que é amigo nosso, pastor Davi, muito obrigada mais uma vez pela confiança, pelo seu convite, e deixar aqui o convite para o programa Livremente comigo, doutora Rose Cabral, toda quarta-feira, aqui, ouvinte, na melhor rádio contemporânea, 990 AM. Se quiser me achar nas redes sociais, no Facebook é Rose Cabral, lá no Instagram, Livremente, doutora Rose Cabral. Por telefone, quiser marcar uma consulta aí, eu estou atendendo online, estou atendendo pelo Skype, ou até mesmo por ligação telefônica. Tenho feito aí um trabalho solidário nesse tempo. Então, é um tempo que a gente está trabalhando bastante, ok? Meu telefone é 21 99 835 1011. Que maravilha. E aproveitando o ensejo também, dona Edênia Cardoso, de Feira Nova de Sergipe, ouvinte do nosso programa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E a todos vocês que nos ouviram de norte a sul desse país, de leste a oeste, vocês que estão em outros países, muito obrigado, porque, como eu sempre digo, se não fosse você, nós não estaríamos aqui. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe a cada um e guarde, né, nesse momento pandêmico no qual o mundo passa. Fui!